Louvado seja Jesus Cristo, o Filho de Deus, que nos deu um saber novamente de que nós podemos seguir esse exemplo dele. Que o bom filho sempre será um bom pai, um bom pastor. Estou aqui hoje muito alegre. Hoje está completando um ano, ou seja, dia 4 de abril foi o último dia que eu estive dentro do sistema religioso da Igreja Católica. Eu vou pôr até um pouquinho da parte nesse filme agora, para vocês verem. Dia 4 de abril de 2015 foi o dia que eu despedi da igreja, do qual eu dava preparação para o batismo. Por motivo de que eu estava pregando a verdade, eu estava para ser expulso da igreja, porque eu estava extrapolando os ensinamentos e pondo os ensinamentos por minha conta, de que, pelo que eu estudava, eu sabia que tinha muitas coisas erradas dentro da preparação do batismo. Então eu vou pôr alguma partezinha para vocês verem. Agora aqui depois eu vou fazer uma emenda do filme e vou pôr um pedacinho da parte de há um ano atrás, dia 4 de abril de 2015, que hoje será o último dia e estão entrando novamente no segundo ano, graças a Deus. Então, o que foi o objetivo nosso para vocês aqui? Foi explicar para vocês o que é o batismo, a responsabilidade do batismo. Agora, outra coisa que eu falo para vocês vão ser pai e padrinho. Hoje, a semana que vem, vocês não vão encontrar aqui mais para sair do pastoral do batismo. Nós já temos 8 anos que estamos no pastoral do batismo. Então, nós temos a oportunidade para outra pessoa trabalhar no pastoral, porque eu já não estarei nessa pastoral mais. Eu tenho 8 anos que eu trabalho aqui. Meu primeiro domingo do mês e o terceiro domingo do mês eu não faço compromisso com ele. É aqui. Então vocês acham que vocês estão aqui das 8h30 a 1h da tarde, é cansativo para vocês? Nós ficamos aqui todo mês, 2 vezes por mês, durante 8 anos, sem um compromisso lá fora. Não. Se tiver um jantar lá em casa, um almoço lá em casa, fica todo mundo lá e eu venho para cá transmitir para vocês o que eu ganhei de Deus, que Deus me deu a inteligência, que eu busquei o conhecimento para transmitir para vocês. Aí vocês pensam assim, mas eu vou ficar 6 horas lá ouvindo, e eu tenho que ficar 6 horas durante 8 anos, 8 vezes por mês, transmitindo para vocês. Deve ser essa parte? Mas existia um certo rei, ele fazia o que queria. Mas naquele tempo tinha os adivinhos, né? Vocês devem lembrar disso, que o povo faz esses contos. Eu não sei se era verdade ou mentira. Existia aqueles adivinhos. Aqueles adivinhos adivinhavam as coisas. E tinha um adivinho lá que falava para o rei, o senhor está fazendo coisa errada. Vamos perguntar assim, por que ele morreu? Foi cortado a cabeça? Bom, sabe, foi cortado a cabeça dele, né? Por quê? Porque quando Herodes estava com a mulher do irmão dele, vão chegar e aconselhavam ele. Não pode fazer isso. Você está se apoderando da mulher do seu irmão. Isso é pecado. Juntou os dois, fizeram uma festa, um baile, e no pedido lá cortaram a cabeça dele. Entendeu? Então, esse rei fazia tudo errado. E o divino falava para ele, esse divino um dia vai errar alguma coisa e eu vou matar ele. Só tem ele na minha vida me atrapalhando. Quando foi um certo dia, ele viu lá no fundo do quintal um ninho de beija-flor. O beija-flor deitadinho lá no pé de jabuticaba. Aí chamou o soldado dele. Olha, lá no fundo do quintal lá tem um pé de jabuticaba, tem um ninho de beija-flor. Eu quero aquele beija-flor pego para mim, são e salvo, sem nenhuma pena arrancada. Aí o soldado dele foi lá no fundo, trabalhando até pegar o beija-flor. Aí chegaram alguém e falaram, rei do senhor, está aqui o beija-flor. Pegou o beija-flor na mão, segurou e falou, vai lá chamar o divino. Eu vou chamar o divino, vai chegar aqui, eu vou procurar para ele. O que eu tenho na mão? Ele vai falar um beija-flor. Quando ele fala um beija-flor, eu procuro, vivo ou morto? Se ele falar que está vivo, eu apego dentro da garganta do beija-flor, mata, ele está morto, errou, vai morrer. Se ele falar que está morto, eu solto o beija-flor e falo que está vivo. Está morto, você vai morrer, errou. Aí eu vou chamar o divino, ficou em pé, o divino chegou, pronto, meu senhor. O que eu tenho na mão? Um beija-flor. Vivo ou morto? O senhor que sabe, se o senhor quiser ele morto, só apertar dentro da garganta. Entendeu a piada?
senhor que sabe. Se quiser pôr, só apertar o dedo na garganta. Falou que eu estava vivo, mas se quisesse pôr, apertar o dedo na garganta. Agora nós explicamos para vocês. Se vocês acharem que foi válido, vocês levam com vocês. Se vocês acharem que foi válido, não precisa apertar a garganta. Só nos paramos. Louvado seja o nosso Jesus Cristo, para que tudo seja. Agora, gente, eu vou deixar a oração no final, para que cada um de vocês chegue em casa e agradeça a Deus por esse momento que vocês tiveram com nós. Porque se eu for fazer uma oração para vocês, eu vou fazer uma coisa de rotina. E a oração sai do coração de cada um de vocês. Chegue na sua casa à noite, agradeça pelo dia que vocês tiveram, pelo que vocês ouviram, pela experiência que vocês tiveram, e peça a Deus que derrame sobre vocês várias sabedoria para que vocês sejam capazes de assumir a responsabilidade dessas crianças. E que Deus abençoe vocês todos. Acabou aquele problema de que eu tinha todo domingo cedinho, 6 horas da manhã, eu tinha que levantar e chegar lá, limpar a igreja, limpar a rua, a frente da rua que estava tudo sujo, isso e aquilo, ainda aguentar em joelho de outro, de outro, de outro. E chamar a atenção de um de outro. Hoje, já há um ano, eu acordo no domingo tão satisfeito, com tanta felicidade, sei que vou, levanto, saio fora na rua, olho assim, aquele dia bonito, aquele dia chuvoso, aquele dia de sol, aquele dia nublado, aquele dia frio, para mim é uma felicidade de saber que não tem a obrigação de chegar lá e implicar com alguém naquele âmbito de prostituição da palavra de Deus. Não tem que chamar atenção, ninguém chama a minha atenção, graças a Deus. Eu tenho aquele Deus no meu coração, de que estou livre de maltratar alguém por causa da palavra. Livre de censurar alguém porque está falando errado. Livre de fazer uma acusação, livre de julgar. Porque nós falamos assim, não julgue para não ser julgado, mas julgarás pela verdade. Pela verdade, a gente pode julgar. Eu me sinto hoje tão tranquilo. Naquele tempo, eu tinha que mentir para defender o líder religioso. Eles obrigavam nós a mentir para fazer. Eu calei 3 vezes por causa da mentira. Aí quando eu falei, a última vez que eu calei pela mentira é essa, agora eu calo pela verdade, não mais pela mentira. Graças a Deus saí fora do sistema religioso, estou muito satisfeito, estou grato a Deus pelo que me deu, que Deus deu a mim, a você, a todos, a mesma inteligência que deu a mim. Então essa inteligência que Deus me deu, eu tenho assim comigo aquela satisfação de saber de que estou seguindo o Pai. Eu estou seguindo aquela palavra que fala assim, orai e vigiai 24 horas por dia. Vocês podem até achar, o Batatinha é um mentiroso, mas o que eu vou falar para vocês podem olhar em mim. Se eu virar as costas aqui, vocês sabem o que está escrito nas minhas costas? Não sabe. Mas eu estou com essa camiseta aqui, ó, camiseta bonita, Seminário de Ciência Agrária. Então, essa camiseta eu ganhei. Nem não sabia o que tinha nela, eu ganhei. Estou usando. Mas, você está vendo eu aqui pela frente. Se eu fizer aqui, você está vendo que aqui não tem nada, é só o meu braço. Se eu fizer aqui, você também não está vendo nada, é só o meu braço. Mas se eu virar as costas aqui, você vai ver que essa camiseta por trás, ela tem uma propaganda. Você viu aí, né? De longe, mas deu para você ver. Então, gente, nós somos um ser humano. Nós temos 2 lados. Tem outro vídeo meu que tiraram fora do ar, não sei quem tirou, que estão tentando tirar meus vídeos, mexe na visualização, e eu estou tentando agora ver se eu conserto novamente e pegar os filmes que foram tirados e colocar novamente, mas eu não sei como fazer, eu vou ter que pedir ajuda para alguém para ver se controla, porque os cangolosos, falamos assim, que a verdade elas tem que ser escondida. A verdade ela não pode vir à tona, porque quando a verdade vem à tona, ela prejudica alguém que está na mentira. Então, os meus vídeos alguns foram tirados, outros foram, fizeram não sei o que lá, que está tudo com descrição diferente, e eu não sei como entrar, eu vou ter que recorrer a alguém que sabe, para corrigir para mim e eu pôr os vídeos que saíram, que eu não sei se é, talvez eu por não ter muita experiência no computador, essas partes mais avançadas, talvez foi até eu mesmo que cliquei errado, tirei, excluí, não sei o que foi, mas tem uns vídeos meus aqui fora, então eu vou ter que pegar aqueles que deu defeito dentro, que era certinho, agora outro que desapareceu. Eu tenho 61 vídeos no ar,
mas parece que lá eu estou corrigindo agora, só tem 40 e poucos vídeos. Tem uma porção lá que deu defeito, e aquilo, então não sei corrigir, então eu vou tentar. Então eu estou fazendo o vídeo hoje de número 62, que eu acho que seja, né? Ou pode ser mais, porque eu não sei quantos que tiraram. Então, nós temos dois lados. Esses dois lados significa o lado do bem e o lado do mal. Porque no outro vídeo meu, que eu vou lançar novamente, que está fora do ar, tem o bem e o mal dentro do nosso coração. Esse bem e o mal dentro do nosso coração são as nossas duas faces que nós temos. É aquele ditado, orai e vigiai 24 horas. Mas nós tiramos para nossas orações 1 hora por dia, ou seja, 1 dia por semana. O resto nós fazemos o que queremos. Porque é igual passou a semana passada, que foi Sexta-feira Santa, aí a pessoa fez abstenção de carne uma vez no ano. Ele tem 364 dias, vocês podem ver no vídeo número 61, que eu estou explicando sobre isso aqui. Ele tem 364 dias para matar animal, comer carne, comer churrasco, pintar e bordar. Entenderam, né? Então, nós temos duas faces, do lado direito e do lado esquerdo. Então, essa palavra vem desde o tempo, não sei de quando, que o lado do coração é o lado esquerdo, é o lado do mal, que deveria ser o lado bem. E o lado direito é o lado do bem, que não tem o coração. Então, vamos pegar aqui agora essas duas partes. Eu tenho dois lados. Eu tenho o lado esquerdo e o lado direito. Então, significa, no lado da religião, significa o lado direito do bem e o lado esquerdo do mal. Portanto, que nós usamos para pedir a benção, cumprimentar com a mão direita. A mão esquerda parece que é coisa do mal, mas sendo que o nosso corpo é igual. Sendo que todos os dias que amanhecem são igual. Não tem aquele dia diferente, aquele dia de você falar, hoje é dia de eu ir para a igreja, que é o dia de eu orar. Gente, 7 dias tem a semana, você tem só um dia para ir para a igreja para orar, pedir a Deus, os outros dias não. Então eu estou nesse sistema diferente, de que eu não tenho hora para agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que Ele me deu. Então essa graça está dentro de mim, é 24 horas por dia. Quando eu acordo à noite, eu lembro de um jornal que passou, de uma notícia, eu vou pensar o porquê que aconteceu aquilo, o porquê que nosso país está em tanta dificuldade. É porque nós entregamos pela idolatria. Nós idolatramos uma certa pessoa, e essa certa pessoa, ele traz o domínio da nossa casa, do nosso lar, do nosso ser, e de tudo ele traz o domínio, e nós entregamos a nossa vida para aquela pessoa. É igual ao sistema religioso, é o sistema político, é o sistema de dentro do lar, tudo nós temos um que manda em nós. Então vamos pegar aqui agora. Quando você passa a entender de que a idolatria é uma coisa terrestre, gente, é uma coisa aqui da terra. As coisas do céu, nós temos que olhar ao céu. Nós temos que agradecer a Deus. Então, muitas das vezes eu começo a conversar com as pessoas e vou analisando quais seriam psicólogos sem estudo. Eu analiso a cada palavra de uma pessoa, cada brinquedo de uma pessoa. Falar para vocês, essa semana eu me dediquei mais ao quê? Aqueles filmes daquelas touradas, daqueles brigas de boi na rua, ou seja, corridinha de boi na rua. A pessoa se entrega àquela coisa ali, e lá no sul, igual teve agora, há poucos dias agora, a polícia até interviu lá no meio, por judiando dos animais. Então mostrou, tem até morte de gente. Então você pega aquele dia, fica sendo aquele Dia Internacional da Violência dos Animais, que não criaram ainda, parece, desse dia ainda, porque não é da Igreja Católica. Se for, já tinha criado, porque não tem jeito de pôr um animal santo. Então, você põe aquela data ali, aquele dia a cidade inteira, aquela cidade lá que mexe com aquele corrida de boi no meio da rua, ele se mobiliza, todo mundo para a rua. Mas, então, eu fico olhando o que é o comportamento do ser humano. Eu vi um filme bem visto lá, os boi pegam os caras, jogam 3, 4 metros para cima, dá chifrado, fura os caras. Então eu tive tempo de analisar o comportamento daquele povo. Os caras saem correndo todo torto, a roupa rasgada, ainda dá o grito de vitória ainda. Então é o que nós falamos assim, o lado da idolatria. Eu idolatro aquele dia daquela corrida, outro faz idolatria de outra coisa, outro faz idolatria da natação, outro faz idolatria da política. Então, ali aquele momento nós somos uma pessoa que esquecemos do Pai. Naquele momento nós estamos fazendo aquele ali, nós não lembramos que existe Deus. Então vocês entram, se vocês quiserem analisar o que eu estou falando para vocês, vocês entram lá e vai corrida de boi, não sei o que, põe um nome lá qualquer.
corrida de boi, briga de touro, touro valente, vai pondo lá os nomes, vai aparecendo aqui as listas, aparece toda coisa lá, usa aquele nome que dá mais ou menos aquele tanto pesquisa. Então nós aqui somos a mesma coisa. Nós esquecemos o Pai e vamos buscar a idolatria. Então muitas das vezes eu converso com gente diferente e analiso o comportamento de cada um e de todos. Então eu fico pensando assim, eu deito, acordo de madrugada, vou lembrar alguma coisa que passou no Jornal Nacional. Quando eu vejo aquelas pessoas morrendo, morrendo nos hospitais, morrendo nos postos de saúde, falta de recursos, criança nascendo na rua, à noite eu acordo e vou relembrar aquilo que eu vi na televisão e vou novamente pegar e vou pensar aquilo ali, o que está acontecendo aquilo ali. Eu tenho jeito a dar? Não tenho. Porque se eu tivesse jeito a dar, eu poderia até entrar e ajudar alguém, mas são milhões e milhões de pessoas e eu sou um beija-flor dentro de um grande incêndio, uma semelhança de um incêndio muito grande, para tentar apagar aquele fogo com minhas asinhas batendo e meu biquinho muito fininho. Então vamos cair na realidade daqui. Então, quando você analisa os erros dos outros, você está pedindo corrigir o erro para você não cair nele. Então, você pega tudo que tem aqui da terra, tira tudo para você. Lá na Bíblia está escrito assim, ó, eu falo as palavras minhas e você entende, você vai dentro da Bíblia e leia. Porque eu não vou falar para você capítulo e versículo. Se eu mostrar para você o capítulo e versículo, você vai ler só aquele pedacinho ali, não lê o que tem para lá. Porque eu te mostrei de cá, você não sabe o que tem aqui e não sabe o que tem ali. Você não sabe o que tem nas minhas costas. Então, você não sabe o meu pensamento, você sabe só o que eu falo aqui agora de presente. Então você pega, vai analisar uma parte por parte. Quando você analisar todos os conteúdos do que você ouviu e do que você analisou, você vai entender. Aquelas pessoas que morreram, a falta de remédio, mesmo assim eles não falam assim para os outros, vamos trocar de candidato para que apareça um que melhor. Deus faz. Não, vamos entregar na mão de Deus. Meus amores, meus queridos, analisam bem. Você fez as coisas erradas. Deus tem que consertar? Não. Tente consertar por si mesmo. Tente corrigir o erro. Se você cair na lama, dentro do buraco, e chegar alguém te salvar, amanhã você volta no mesmo lugar, vou entregar nas mãos de Deus que hoje eu não caio. Está errado. Então você tem que orar e vigiar durante 24 horas. Você tem que analisar onde você errou e tentar não fazer aquele erro, porque aquele erro, você pensa, por exemplo, dentro daquele ponto da corrupção. Você fala assim, não, mas eu estou ganhando R$200 para mim fazer as coisas erradas, eu estou com R$200 dos outros que vão pagar. Então, quer dizer, você está pensando em você. Você não está pensando naquele seu filho que tem 1 ano de idade. Você não está pensando naquele sobrinho seu que tem 1 ano de idade. Você não está pensando na sua sogra e na sua mãe que está com 70 anos. Você está pensando no seu presente. Agora que é o dia da agora que você está vivendo. Então, quando você alimenta a corrupção, você está ajudando para que ela seja aumentada e você não está pensando que seu filho mais tarde vai cair nela. Então, quando você esquece de Deus e leva os outros no mau caminho para esquecer de Deus, você não está pensando no futuro da honestidade, do amor, da compreensão, da graça para esses seus filhos. Você está ensinando para eles somente a maldade. Porque quando você pega e faz uma maldade e não fala para o seu filho, meu filho, eu fiz isso aqui porque eu estou precisando, mas você não faça. Porque se você for falar para ele mais tarde, ele vai falar, o senhor fez, por que eu não posso fazer? O senhor é melhor que eu sou ser humano igual ao senhor. Se o senhor roubou, eu posso roubar. Se o senhor votou no candidato ruim, eu posso votar. Se o senhor não serviu a Deus, eu posso não servir também. Então, nós deixamos para a última hora para que nós caia na realidade de que essas coisas que não deviam acontecer, se nós deixarmos acontecer, é o nosso futuro. Não temos condições de plantar aqui hoje um terreno cheio de abacaxi e mais tarde nós procurar uva no meio. Não, nós só vamos achar abacaxi, quando você descer a mão, você vai furar a sua mão. Então, aquele ditado, quem planta chuva colhe tempestade. Quem planta abacaxi não vai colher uva. Quem planta uva poderá colher uma cobra no meio dos galhinhos das árvores, ainda poderá colher que o mal sempre infiltra no meio do bem.
Mas quando você está orando e vigiando-se 24 horas, você tem chance de se defender do mal. Você tem chance de defender daquelas pessoas corruptas. Você tem chance de defender daquela pessoa que, você entendeu, faz tudo ruim e não te respeita. Então você tem a chance de conhecer. Então, por exemplo, eu não escuto música, não. Porque a música, todas são mentirosas. Caso que não aconteceu. Eu não assisto novela, porque a novela é tudo mentirosa, tudo é fictícia, não tem jeito de ter a verdade ali dentro. Eu assisto somente jornais, filme. Agora eu assisto aqui os filmes religiosos, os filmes que tem a idolatria, os filmes que tem o sistema religioso. Esses eu assisto para estudar o comportamento dos líderes religiosos. Que eu não estou falando de política aqui, mas sou obrigado a falar um pouquinho para vocês entenderem o que é idolatria. Vocês pegam a idolatria de um partido, aquelas 2, 3 letras, e podem entrar lá, quem quiser, mas que as 3 letras equivalem. O seu coração são mandados por ela. Então, para me seguir a força do Pai, eu tenho que olhar onde está o mal, para não poder cair dele, sair fora dele. Então, ontem eu estive olhando, que eu falei para vocês, me dediquei mais a semana inteira, esses filmes de tourada, aqueles treinar, e eu me assisti também vários filmes de vários líderes religiosos para mim analisar o comportamento. Ontem, por exemplo, eu assisti 4 horas de filme de um cara que ele falava assim, o dom da palavra, o poder da palavra. Seria aquele povo que eles pegam das palavras estranhas. Ele falou, num filme ele falou 1 hora e tanto, no outro, só sei que deu quase 4 horas eu assistindo essas baboseiras, desse cara falando que você não recebeu aquele dom da palavra estranha, é porque você não pediu a Deus, mas se você pedir a Deus, se Deus não der, você contenta com outra coisa, ajudar ali, ajudar daqui, mas você não pode sair dentro da denominação deles. Mas após eu assistir esse vídeo desse cara, que o cara traduz a Bíblia muito bem, mas ele não deixa você ler a Bíblia. Ele fala só esse meio aqui e deixa as escuras lá da Bíblia. Portanto, que eu não falo para vocês um capítulo, um versículo, eu falo um livro, está dentro do livro tal. Aí você faça igual eu estude. Eu tenho, se for somar minhas horas entre filme religioso, filme de pastores, de padre, palestra, tudo, isso e aquilo, estudo bíblico que eu busco, eu tenho mais de 5.000 horas. Tenho. Então a minha cabeça, ela é envolvida somente, qualquer coisa que você falar dentro da Bíblia, mais ou menos eu não sei da solução, mas eu sei mais ou menos onde está a solução. Mas, por eu ser um cara que nunca estudei, não tenho 4ª série, ginasial, colegial, não tem nada disso, então eu não sou acreditado porque eu não tive estudo. Mas nós temos políticos aí que nunca teve estudo e são os maiores ladrões que tem e aprendeu a roubar. Mas a pregar a palavra são poucos que vão conseguir a pregar essa palavra. Ontem eu estava olhando, assistindo o filme do cara, e o cara apresentou bem, e ele caiu lá dentro daquela parte de Paulo que fala, a ti apresento aquele que fez o céu e a terra, e não habitará dentro. Ele falou, mas quando Jesus veio ao mundo, que Paulo foi andar, já visitou vários templos e religiões e parou o assunto. Ele não continuou, porque se ele falar para você que Deus não habita em templo feito pela mão do homem, você vai falar, então o que eu estou fazendo aqui dentro desses templos? Aí quando fala que Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou o pão que desceu do céu, ninguém acredita, só acredita na idolatria. Igual eu tive conversando com um cara, eu acho que ele é pastor, a filha dele eu sei que ela viaja até para fora do Brasil, fica 5, 6 meses lá, é de uma igreja que eu não procuro qual igreja que é de um sistema religioso que ela participa, que ela viaja para a Argentina, para o Paraguai, para qualquer lugar, ela viaja fazendo pregação. Então, ele começou a me puxar algumas palavras, ele e outra, falou, Batata, você está certo, eu sei que você busca, você estuda, mas eu não entendo por que você fala que a Bíblia tem erro. Eu peguei e falei para esse cara, ele falou, eu entendo a Bíblia, eu entendo muito bem. Eu falei, o senhor entende a Bíblia? O senhor interpreta a Bíblia? Aí ele ficou sem saber, mas eu leio a Bíblia. Eu falei, eu quero saber se o senhor lê e entende o que está escrito na Bíblia. Porque se o senhor não souber o que está dentro da Bíblia, o senhor não entende a Bíblia. O senhor lê a Bíblia, mas não entende dela. Eu falei,
senhor conhece o livro de Tobias? Não, acho que eu nunca li esse livro, não. Aí a outra falou que é do Evangelho. Falou, não, a sua Bíblia não tem não, irmão. A sua Bíblia não tem Tobias, não. Eu falei, eu acho que tem. Ela falou, porque a minha tem uma minha que tem Tobias. Eu falei, então você chega em casa, você entra para dentro da sua casa agora, hein? Se você quiser saber a verdade, você leia o livro de Tobias e leia o livro de Jonas e veja se eles estão assim os dois ou se eles estão assim. E depois, se você tiver coragem de me falar, você me fala que você analisou os dois livros. Falei, porque vocês leem a Bíblia, mas vocês não comparam um livro com o outro. Você lê o Velho Testamento, você lê o Novo Testamento, mas vocês não sabem onde é que está as diferenças, aonde um está junto com o outro e onde um está combatendo com o outro. Eu falei, leia só esses dois livros e me fale se os livros são assim um com o outro ou se eles vão seguindo em paralelo, juntinhos, os dois, com as mesmas coisas. Mas se tiver, um vai ficar para trás e o outro vai subir. Porque a verdade, quando ela vem, ninguém quer acreditar. Porque quando você está no erro, é a mesma coisa da pessoa que está depressiva. Quando ela te vê, ela acha que você vai tirar alguma coisa dela. Então ela já começa a ficar nervosa para você não chegar nela e não aconselhar. Então, eu falei para ele, o senhor lê bem a Bíblia? Leio. Eu falei, então, peraí, vamos lá em João. Aí, vamos lá em Lucas. Qual foi a última palavra de Jesus? Aí ele ficou. Não sei não. Aí a outra, que é evangélica, também falou assim, Eloi, Eloi. Aí eu falei, Eloi, Eloi, está escrito lá em João, em Marcos? Ela falou, tá. Eu falei, não, em Marcos não tá. Eu fui lá em Marcos, está escrito Eli, Eli. Agora você vai lá em Mateus, está escrito Eloi, Eloi, que significa Lama Sabachthani, que significa meu Deus, que me abandonaste. É isso mesmo. Eu falei, agora qual que é a última palavra em Lucas? Você sabe? Não. Qual que é a última palavra dele em João? Não sei também não. Eu falei, então você não estuda a Bíblia? Eu falei para ela, lá em Marcos está Eli, Eli. Lá em Mateus está Eloi. A última palavra dele é Eloi. E a última palavra de João está, Pai, a ti entrego meu espírito. E na última palavra de João, de Marcos, Lucas, está escrito, Pai, está tudo consumado. Por que Jesus morreu 4 vezes? Eles não souberam explicar. Porque para cada um evangelho está escrito uma coisa diferente. Então, se cada evangelho está escrito uma coisa diferente, os ungidos por Deus é raro. Porque Deus não vai ungir 4 caras com 4 assuntos diferentes. Não vai ungir. Foi feito por parte do homem. Então, nós vamos pegar aqui agora. Vocês vão analisar. Gente, o cachorro está latindo, mas espero que vocês não tirem o seu foco por causa do latido do cachorro. Mas escute a palavra. Então, os 4 evangelhos, todos eles foram escritos por cara que fala que eles foram 100% ungidos por Deus. Aí ela falou, porque Mateus foi ungido por Deus. Eu falei, ungido por Deus por quê? Você conhece o evangelho de Enoque? Ela falou, não tem evangelho de Enoque. Eu falei, você conhece o de Judas? Ah, conheço, na minha Bíblia tem. Aí eu falei, por quê? Você vai lá no evangelho de Enoque, e veja se Mateus não é tirado de dentro dele. Veja se os 10 mandamentos não é tirado de dentro dele. Os 10 mandamentos são da parte de agora, que foi feito na Bíblia, não é do anterior. Aí ele começou a querer pôr o Velho Testamento no meio, e eu fui combatendo com ele. O Velho Testamento era só violência. Você veja que o Velho Testamento, ele só dá poder só para os ricos. O Velho Testamento, ele não apresenta os coitados que morria. Porque Deus só dava valor para os ricos, sendo que o filho é a humildade. E no Velho Testamento só os ricos que tinham valor. Eu não sei ter que pregar o Velho Testamento porque o Velho Testamento que está a verdade. Eu falei, então você está desmentindo o filho. Aí eu falei para ela aquela parte. Eu falei, você sabe diferenciar a mentira da verdade dentro da Bíblia? Não, dentro da Bíblia só tem a verdade. Eu falei, então você entende bem da Bíblia, você sabe que só tem a verdade.
Me conta numa versão que ainda da Bíblia, duas versões dentro do mesmo evangelho. Eu falei, você viu que lá dentro da Bíblia tem que falar do Senhor, Jesus, Pai, irmão? Vamos falar assim essa palavra. Qual o maior mandamento? Aí Jesus falou, não existe maior mandamento. Só existe um mandamento. Amar Deus sobre todas as coisas. Ela falou, não, mas nós temos que seguir a lei de Moisés. Eu falei, então você não está seguindo o filho. Eu falei, você sabe que dentro da Bíblia tem o perdão? O perdão de Deus é macio? O perdão de Deus é macio, é calmo. O perdão de Deus, ele não abandona seu filho. Eu falei, então Jesus é procurar para Jesus. Pedro procurou para Jesus. Jesus, eu posso perdoar 7 vezes? Até 7 vezes? Não, perdoais 70 vezes 7. Eu falei, isso aí, Jesus falou isso? Falou. É verdade? Falou, todas as pessoas confirmaram. É verdade. Tem que perdoar várias vezes. Eu falei, escuta, você sabe aquela frase que Jesus falou antes dele falar essa para Pedro? Que ele perdoou a samaritana? Aí eles começaram a emendar, porque a samaritana era prostituta, isso e aquilo. Eu falei, mas quando Jesus perdoou? Não, Jesus não perdoou. Jesus falou assim, mulher, cadê aqueles que queriam te apedrejar, isso e aquilo, blá, blá, blá. Eu falei, certo. Tudo certo, você está falando certo. A sua Bíblia está assim. Mas qual foi a última que Jesus falou para ela, a última palavra? Aí ela gaguejou, ele gaguejou, eu falei, Jesus falou para ela, vais e não pecas mais. Qual que está mentira? É a primeira ou a segunda? Vais e não pecas mais, ou perdoar 70 vezes 7 e o até o infinito? Ah não, devem perdoar. Eu falei, então Jesus mentiu. Porque está dentro da Bíblia. Na mesma hora que a Bíblia dá autoridade para Jesus, que fala para ele, meus perdões são limitados, eu te perdoo aqui agora e você controla ele para você não pecar mais, para você não cair no pecado novamente. Mas está certo porque eu vou pecar 10 vezes. Falei, por que lá está mandando você pode pecar até 70 vezes? Aí, gente, é uma contradição tão grande das interpretações que cada um que entrou no sistema do mal, entrou naquele sistema da perdição, ele não quer sair mais, ele acha justificativa para ficar ali dentro. Ontem eu estava olhando o filme do cara, do pastor lá, ele falando sobre o dom da palavra enrolada, palavra difícil. Essas palavras, e ele falando que ele se sente feliz quando o Espírito Santo baixa nele, que ele fala aquelas palavras, agora ele falou uma mentira tão grande, dizer que quem fez as palavras confundir as pessoas para falar em várias línguas foi Jesus. Mas o porquê que ele não segue o Velho Testamento lá naquela torre de Babel, que quando Deus confundiu a ideia deles, que ele subia de si falando outra língua? Qual que é a verdade? É da torre de Babel ou Jesus Cristo? Qual que é a verdade? Que Deus fez que Pedro e Paulo pregassem várias línguas e o povo entendia. Então, uma das duas é mentira. Ou essas palavras foram iniciadas lá no templo, porque tudo consta que foi no tempo da Torre de Babel, porque, por exemplo, Jesus quando nasceu ele era hebreu, a língua dele é diferente. Por exemplo, os maiores livros são em hebraico. Aí vem as outras línguas. Então, se fosse só uma língua naquele tempo, não existia, antes de Jesus, não existia duas línguas, era só uma. Então, é uma mentira que tem ali, que não foi Pedro e Paulo que pregou em várias línguas para todo mundo entender e todo mundo sabia as línguas. Então, é uma mentira. As línguas vêm anterior, já existia anterior. Então, o padre, ou esse pastor, ele conversa bem demais. E tem uma lábia que você cai nela, assim, ó, assim você cai de boca mesmo. E você fica de queixo caído e dá tudo que você tem para ele, que a língua dele é fabulosa para falar, fala bonito. Aí, então você vai pegar. Aí eu peguei, tirei do vídeo dele e passei para o vídeo de um pastor famoso aqui do Brasil. Mas por sorte, quando eu caí, porque era no mesmo sentido das palavras enrolada, línguas difíceis, que já saiu, ele começou já assim, o poder da palavra errada, o cara saiu igual o Michael Jackson, dançando, gritando e cantando, ninguém entende nada, isso é uma palhaçada, isso é aquilo. Gente, um outro pastor, famoso aqui no Brasil, desfez tudo que ele fez, e todos os dois são brasileiros, Aquele outro falou do dom da palavra, que ele, quando é ungido da palavra, ele se sente feliz demais de falar aquelas palavras e dizer que todo mundo que está ali dentro, que são ungidos por Deus, entende o que ele está falando. O outro chegou e falou, esses palhaços ficam pulando aí, falando língua difícil, não existe essa língua, não, ele que põe na boca ali, o que sai ali é o que ele fala.
Ainda fazia o gesto dançando igual Michael Jackson, isso e aquilo. Aí vem, gente, o sentido da palavra. Agora eu só quero falar para vocês uma coisa. Eu não sei de nada, mas o pouco que eu sei falar para vocês. Deixa a idolatria. A lua foi feita junto com o sol. O sol, ele tem uma luz forte que clareia o mundo inteiro. Cientista nenhum consegue fazer uma luz forte para clarear nem 20 quilômetros de distância. Ele não consegue. Ele não consegue. O homem não consegue fazer. Então, a lua, muitos mil anos foi feita, ela vai no decorrer de 30 dias, 15 dias, ela vira todinha que você vê ela tão fininha aqui, que você não vê ela no céu. Tão fininha que ela fica. Ela volta novamente, espelha novamente no seu rosto, você vê o espelho dela total. Depois ela vai virando novamente. Ela nunca se cansou de fazer esse trajeto. Agora, esse Deus que fez isso, que te deu esse espaço de tempo de 24 horas, o sol está no mesmo lugar de manhã cedo. Faz a volta, 24 horas volta. Esse dia você tem certeza que amanhã ele chega. Você não tem certeza se você amanhece com ele. Mas esse dia você tem certeza que ele chega. Por que você deixa de pedir a esse Deus que fez para você, para pedir um homem que compra você com dinheiro? Para esse livro falso aqui, isso aqui, olha aqui, olha aqui, só tem palavras erradas. Ou seja, pode ter palavra certa, mas o seu líder não manda você ler. Ele não manda você ler. Ele manda que você leia aquele pedacinho do qual interessa o ponto X para ele ganhar o seu dinheiro. A verdade, ela fica oculta. Agora, há um ano atrás, eu tive a oportunidade de ir num velório. Quando eu cheguei lá, que vi o defunto tinha emagrecido muito. O corpo dele estava muito debilitado, ele não estava aquele homem forte mais. Aí o que aconteceu? Um terno, bem arrumado, tudo, manga comprida, bem butuadinho aqui, as flores por cima. Aí, depois eu conversando com uma moça, eu falei, mas como que eles fazem para vestir defuntos? Os caras têm muita paciência para vestir, eles endurecem o corpo, como que eles vestem o terno nele, tudo para ficar bonitinho? Ela falou, não, ele não é vestido terno. Ele é jogado dentro do caixão, eles cortam a traseira do terno, cortam a frente do terno e empurram ela aqui dos dois lados aqui, nas costas dele está só em cima das tábuas. As costas dele estão despidas, de cima e embaixo, não tem nada. Eles só cortam aquela roupa e vão enfiando a roupa assim, dos lados assim, e fica armadinho o terno, quando tivesse armado. Então, gente, é a cara que você não vê, o que eu te falei, eu tenho dois lados. Se eu tiver com a camisa rasgada aqui, se eu não virar as costas para você, você não vê a mesma coisa, é um defunto. E é o significado, é onde você, líder religioso, é onde você, político, que roubou tudo que o povo tem. O amanhã, você poderá também usar esse terno só a metade, só a frente. E suas costas estão despidas. Enquanto nós auxiliarmos o erro permanecerá entre nós. O erro permanecerá entre nós. Essa mesma mulher que me falou, ela me deu outra notícia forte também. Líder religioso, por que você quer tanto orgulho aqui na terra? Por que você tira tanto dos pobres? Por que você tira alimento das crianças para fazer o seu bem próprio? Não tem ali uma parede do outro lado, uma parede que você vai passar e vai levar esse monte de dinheiro. Vai levar quadros importantes, relógio de ouro.
Você não vai levar nada disso, vai ficar tudo aqui na terra. Quando você sair dali, seu corpo vai igual aquele outro corpo que eu te falei, com o terno em sua frente. Para que você usar disso? Para quê? Eu estive olhando uns filmes outro dia. Estive olhando um filme outro dia, o quanto que é a falsidade dentro do sistema religioso. Eu vi a entrevista, não vi o filme porque eu não achei. E se eu achar, não tem coragem de pôr. Mas eu vi a entrevista de uma pastora, ela é atriz pornô. E ela é pastora. E a atriz pornô. O repórter procurou aí. Mas como que é você sendo uma filha, sendo uma ungida, sendo uma convertida? Você tem coragem de fazer isso? Ela falou, não. A minha vida para lá é uma coisa, e aqui dentro da igreja é outra. Aqui eu estou seguindo Jesus, e lá fora eu posso fazer o que eu quiser. Por que a gente não segue aquela palavra orais e vigiais 24 horas? Por que você fica 4 horas ali fazendo aquele discurso bonito dentro de uma igreja, e lá fora você é uma prostituta? É triste eu falar uma coisa dessa. É triste. Mas, gente, a verdade ela tem que ser escondida. Por quê? Por que vocês não aceitam a verdade? Porque vocês vendem a verdade e fazem a mentira. Tem uma piada ou é realidade, não sei. Diz que o cara fumava demais, estava quase morrendo de fumar. Aí arrumaram um médico para ir lá, para ele parar de fumar. Chegava lá o médico, falava coisa bonita para ele, coisa bonita lá, para largar de cigarro, mostrava aquelas fotos lá do câncer na boca, tudo causado pelo cigarro. O cara esqueceu a carteira dele lá dentro do consultório médico, quando saiu, aí bateu na porta, voltou para entrar, abriu a porta de uma vez, o médico estava com o cigarro na mão. Aquele tal, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Você, líder religioso, você acha que por você ter pego aquele poder de falar que os homens nomearam você, mas Deus não nomeou para você fazer o mal, não. Deus não nomeou você para você fazer o mal. Deus não nomeou você para ser um bandido. A mesma coisa de mim. Eu busco meu conhecimento desde quando eu era pequeno. Eu fui bem orientado pelos meus pais. Então eu tenho aquele conhecimento de que quem zela de mim sou eu. Quem me faz sou eu. Então, eu vim há mais de 30 anos, portanto, essa Bíblia que eu te mostrei aqui, ela é de 79. Essa Bíblia aqui, ela foi editada em 79. A outra que eu me basei mais por ela, que era pequenininha quando eu era no carro, foi de 78. Eu comprei essa Bíblia novinha no ano que ela foi lançada. Em 70, tem 46 anos que eu comprei essa Bíblia. Não, 79, tem 36 anos que eu comprei ela. E eu venho estudando. Eu vim estudando a palavra. Eu vou para a missa, volto, quando eu chego, eu trazia aqueles folhetinhos da missa. Quando chegava aqui dentro de casa, da minha casa, eu ia conferir o salmo para ver se estava certo. Não dava certo. Não dava certo. Um dia eu cheguei num líder religioso, falei com ele, mas por que esse salmo aqui não dá certo? O salmo da igreja aqui não dá certo com o que eu tenho na igreja. Não, porque esse aqui é próprio da igreja. E os coitados podem usar errado. Você que é católico, vai na sua igreja lá e pega aquele salmo lá, salmo que é a primeira palavra, a segunda palavra, sabe aqueles folhetos lá, chega em casa e confira a sua Bíblia. Pega 3 Bíblias diferentes e confere. Para você ver a diferença, vocês compram gato por lebre. Vocês estão comprando a salvação, mas para Deus não existe salvação vendida. Para Deus não existe isso, você está pecando. Eu tive antes de ontem com um cara, antes de ontem, não, hoje é dia 3, tive com ele dia 30. Foi sexta-feira, não, dia 31, foi quinta-feira, eu tive com esse cara. Eu estava trabalhando. Fala de bem. Você sabe o que eu faço na vida? Não, né? Então bom, não vou contar também não. Eu estava trabalhando e o cara chegou e falou, mas tem habilidade para isso aí, né? Eu falei, eu tenho 30 anos que eu trabalho com essa profissão, mas eu ainda apanho, tem vezes que eu apanho. Que eu não dou conta, tem ferramenta que eu não dou conta de molar, não dou conta de fazer porque é difícil, porque a minha inteligência não é 100%. Ele falou, eu também, rapaz. Depois que eu comecei a pagar o dízimo, eu vi que minha vida melhorou 100%. Antes eu não pagava dízimo, tinha dia que eu contava moeda. Agora eu pago o dízimo,
Aí eu fui conversando com ele, fui vendo que ele não é um cara pagador de dízimo, não. Pelo jeito dele conversar, ele deve ser um líder religioso. Mas como ele viu no meu carro, está escrito por fora se sai do sistema religioso, ele leu primeiro ali, chegou e já foi, entrou comigo como fosse um Zé Ninguém. E foi querendo me falar as palavras de que o dízimo, quem não paga o dízimo, não tem o perdão de Deus. Eu falei, moço, mas o senhor paga o dízimo e acha que está pagando verdadeiro? Não. Quem não paga o dízimo não tem prosperidade na vida. O cara que paga o dízimo, ele prospera, ele tem de tudo. Deus derrama para ele novamente tudo em dobro. Eu falei, mas escuta, o senhor paga o dízimo de quê? Com dinheiro ou com algum alimento, com alguma coisa? Não, eu pago com dinheiro. Eu falei, o senhor sabe se o dinheiro está sendo usado para o bem? Igual antigamente os levíticos recebiam o dízimo? Mas o dízimo é bíblico. Eu falei, peraí, aonde foi que começou o dízimo, o senhor sabe? Ele gaguejou. Eu falei, o dízimo começou quando as 12 tribos foram para aquele lugar ganhar aquelas terras e uma tribo ficou sem. Aí, o senhor vai estudando livros diferentes, o senhor vai achando coisas diferentes, o senhor vai encontrar essa daí, talvez em algum estudo, se o senhor fizesse, se o senhor quiser estudar, sabia a verdade. Aí a tribo de Levi ficaram sem terreno. Então, uma vez por ano, quando aquele povo fazia colheita, trazia um bocado que era para os Levi. Aí ele gaguejou, eu falei, mas quando o filho veio, que procuraram para ele, é justo nós cobrar do povo, dízimo, isso e aquilo, blá, blá, blá? Jesus falou, o que vocês cobram? Traz para mim ver, trouxeram o dinheiro. Aí quando Jesus falou, dá a César o que é de César, falou, não, mas isso aí não, isso aí quer dizer que nós podemos dar até hoje, que Deus vai agradecer o dízimo. Falei, irmão, o senhor não sabe que lá na Bíblia estava escrito, trazeis a vossa oferta, a vossa oferenda ao celeiro do Senhor para que nele tenha mantimento? E agora, como que está escrito lá na sua Bíblia lá? Trazeis o dízimo à casa do tesouro. Aí ele começou a gaguejar e nós conversamos muito tempo. Ele falou, mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu paguei lá, o pastor faça o que ele quiser com o dinheiro, que eu estou livre, eu já paguei. Quando eu chegar no céu, que Deus fala, eu falei, eu paguei tudo lá na terra. Eu falei, o senhor sabe se esse cara foi nomeado por Deus? Quantos pontos de coleta de dízimo Jesus pôs para receber dízimo para ele? Ele gaguejou também que Jesus não pôs, não. Eu falei, quanto Jesus cobrava dízimo do pessoal dele? Ele começou gaguejando, eu falei para ele, quem era Jesus Cristo? Quem condenou Jesus Cristo? Quem matou Jesus Cristo? Aí, por que não? Mas eu falei, não, peraí, o senhor está falando alguma coisa e o senhor não está querendo explicar o que o senhor estuda. Porque pelo que o senhor está falando, o senhor não é um cara que não sabe estudar, que não estuda a Bíblia. Eu falei, o que matou Jesus é aquele que tem a cadeira do meio, não foi? Foi Pilato, não foi? Foi Herodes, não foi? Foi. Eu falei, então a igreja de vocês também é a mesma, que o que domina a sua igreja é aquele que tem a cadeira do meio. Portanto, Jesus, quando foi pego, precisou de Judas ir lá e beijar ele para saber quem que era. Na sua igreja tem separação do líder religioso com os fiéis? Não. Porque aí ele é o maior, ele tem que ter. Eu falei, então, o senhor está falando, vocês estão usando o lado de Herodes, por Pilato, César Augusto, Rei Salomão, que tudo tinha cadeira do meio. Era só para matar. Então o senhor fica calmo, vai tentar estudar e seguir o Deus, aquele Deus que fez o sol, te deu esse cabelo nos braços, te deu essa cabeça, esse cérebro para você pensar. Enquanto o senhor pensar nisso aí, o senhor está pegando e pegando. Se o senhor der uma esmola, eu falei, o senhor vê as propagandas que a prefeitura faz, a igreja, para não dar dinheiro aos mendigos na rua, para eles não usar droga? Por que o senhor está com o dinheiro na mão dele e fala que Deus é obrigado a me perdoar porque o senhor pagou? Aí foi indo, ele falou, mas você tem esse aqui, os seus vídeos? Eu falei, é. Então eu vou chegar lá em casa e vou dar uma olhada nos seus vídeos. Eu falei, então pega um papelzinho aqui. Fui e entreguei o papelzinho para ele. Falei, está aqui o papel, o senhor pode chegar em casa e pode ler e estudar e procurar onde é que está meu erro, porque meu erro deve estar tão oculto que o senhor não consegue ler, não consegue enxergar, que eu estou tão errado. Olha, meu canal CS Batatinha. Você pode entrar aí, que você vai ver meus vídeos no canal CS Batatinha, e você vai ver meus vídeos, você tem que entrar pelo YouTube. Pelo Google também, se você digitar canal CS Batatinha, você vai achar meus vídeos também. Aí ele levou meu papelzinho, falou, não, chegaram, eu vou dar uma olhada. E igual aconteceu com os outros ontem, pegaram meu papelzinho também, para
ver, chegar em casa e analisar. Então, gente, eu vou terminar esse vídeo por aqui, mas eu vou falando para vocês da satisfação que eu estou. Estou tão alegre de saber de que tem tanta gente que está olhando nossos vídeos. Inclusive, tem, ou seja, líderes religiosos que já estão fazendo vídeo, mais ou menos no canal, pegando aqueles assuntos do que eu falo, que eu só falo comparação. Jesus falava em parábolas, e eu falo em mentira, porque eu não sei falar a verdade. Para vocês, eu falo em mentira. Então, eu faço uma comparação boba, de que vocês vão entender de que eu não busco muito o conhecimento dos teólogos para fazer minhas palestras. Eu busco o conhecimento deles para achar um tal erro e pegar esse erro e esclarecer ele na verdade. Porque eu não sigo esses teólogos que estudaram ciência, estudaram, para agora chegar e pregar mentira para vocês e vocês são obrigados a acreditar. Então eu uso essa Bíblia que está totalmente errada, as palavras são erradas, os livros são em conflito um com o outro, então vocês leem e não procuram entender. Então eu leio e procuro onde está mentira, que é onde eu acho a mentira, eu esclareço para vocês, que são muita gente que vê meus vídeos. Vocês não vão ver eles lá na visualização, porque vocês veem a visualização lá na frente, lá uma, quando você abre está outra, tem vezes está para cima, tem vezes está para baixo, tem vezes se abre lá está sem visualização, tem vezes se olha está zerado, tem vezes está escrito assim novo, que não foi acessado ainda, vídeo que tem 6 meses, tem 8 meses. Então eu não sei o porquê, se eu errei, ou alguém está entrando no meu canal e estão bagunçando tudo, porque eu não sei proteger meu canal, porque a minha experiência é muito pouca. Agora eu vou ter que mudar a senha novamente, que acho que alguém já entrou nele. Mas eu estou tão satisfeito agora de saber que tem vários líderes religiosos que estão pregando o mesmo sistema. Vocês entram lá no YouTube e digitam assim, igreja orgânica. Tem vários pastores que já estão tirando a teologia dentro da igreja e usando essa palavra que eu prego para vocês. Siga ao Pai, não a idolatria. Então estão fazendo as igrejas orgânicas, é aquelas que é feita as reuniões em casa, fora dos templos e não requer dinheiro. Já tem várias igrejas que estão fazendo, eu não sei o golpe como vai ser mais tarde, porque mais tarde vai vir um golpe outra vez. Porque eu já tenho 1 ano que trabalho, nunca cheguei no vizinho e falei, me dá 50 centavos aí para mim comprar um DVD para mim gravar o meu filme. Nunca. Graças a Deus, o que eu aprendi, que eu ganhei de graça de Deus, que Deus me deu pela graça do vosso Espírito, eu tenho até hoje e não cobro para você. E Deus me ajuda que eu possa fazer isso até o meu último dia de vida sem cobrar de vocês. O que de graça eu recebi. E, portanto, nós falamos assim, Jesus, falou que Deus vai voltar para buscar os escolhidos. Não falou? Falou. Quem são os escolhidos? Da igreja A, B, C ou D. Quando Jesus teve ao mundo, ele não falou de denominação. Ele não falou escolhido da unidade tal, da dezena tal, da quatena qual e da burrena. Ele não falou que iria ter aquela separação. Os escolhidos. Então, vamos pegar aqui agora. Deus não nomeou ninguém porque ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Pai a não ser por mim, que foi Jesus que falou. Então, eu falo para vocês não querem buscar o conhecimento do Pai. Vocês acham que você tem que ser subordinado a alguém para que esse alguém pague. Igual ele falou para mim, eu dou o dinheiro lá e ele se vira. Quando eu chegar no céu, se Deus falar qualquer coisa, eu falo, eu paguei lá para o seu pastor, o meu pastor que você ungiu ele. Certo? Você pagou para o seu pastor. Você tem certeza que esse cara foi ungido por Deus? Você tem certeza que ele foi ungido por Deus? Tem? Uma palavrinha muito simples aqui que eu vou falar para vocês, antes de eu terminar. Vai lá em Êxodo. Vai em Êxodo e veja as contradições que tem de um capítulo no outro. Talvez no início do capítulo, no meio, já tem a contradição, ele desmentindo o que ele fez. Por que as igrejas, todo o sistema religioso, usa o óleo da unção? Vai lá em Êxodo e leia e veja o que está escrito lá. Daquele que copiar esse remédio vai ser condenado à morte. Que eles estão usando o óleo para ungir, que foi ungido Arão. Usam até hoje para ungir todo mundo. Daquele que copiar esse óleo, fizer dele, seja idêntico ou mais ou menos, estará condenado à morte. Vocês vão ler em Bíblias diferentes, vocês vão achar palavras diferentes.
Mas então vamos seguir o Pai, o Filho e o Espírito, que é a graça. O Espírito é a graça. Ah, outra coisa, uma mulher falou para mim: Batata, por que a Igreja Católica tem tanto santo lá dentro? E não vai ter essa menos de santo? Se vocês quiserem saber a explicação, eu tenho ela, com a verdade. Mas me procure no outro vídeo, entra no meu Face. O meu Face é Carlos Silva Batatinha. Quando você entrar lá e achar o meu Face, você me envia a pergunta. Se você não quiser me enviar a pergunta pelo a linha do tempo, você pode ir lá que bate-papo e me enviar a pergunta, que eu faço um vídeo explicando novamente, que já tem outros vídeos, mas você não viu outro vídeo. Explicando por que a Igreja Católica tem milhões e milhões de santos. Por que a Igreja Católica entregou o Brasil na mão de uma santa, que é a padroeira do Brasil, uma santa que foi criada muitos anos, há 200 e tantos anos depois que o Brasil foi criado. Aí ela nasceu, que é Aparecida do Norte, nasceu Aparecida, que o Brasil entregou ela sendo a padroeira do Brasil, ela sendo a dona do Brasil, ela que domina o Brasil. Então, se vocês quiserem saber mais alguma coisa sobre isso, vocês entram no meu Face, Carlos Silva Batatinha. Vocês vão ver essa foto aqui, essa boniteza aqui. Aí vocês pode pedir amizade, e eu entro, mas vocês não vêm com aquelas fotos, com aquela sua folha, com a sua página sem a foto, não, só que é três escuro. Que quando eu aceito amizade, eu analiso primeiro a sua linha de tempo todinha, para ver o que você faz. Não é discriminação, porque tem muita gente que são contra mim, e eles podem querer entrar no meu Face e depois pegar e fazer alguma sabotagem, montar alguma coisa, jogar alguma coisa dentro do meu Face, de que não seria devido, até eu justificar que não foi eu, meu nome vai lá embaixo. Então você se identifica, manda, que eu vou olhar na sua folha primeiro, as suas amizades, as fotos que você tem na sua linha de tempo, para ver se são coisas diabólicas, o que são. Se for coisas diabólicas, eu posso até entrar também para te ensinar. Mas outras coisas, mas eu não aceito amizade. Portanto, eu não peço amizade para ninguém. O meu Face não tem pedido de amizade, porque eu não peço, porque eu não sei para quem que eu estou pedindo amizade. Os meus amigos que eu tenho, todos são que me pedem amizade. Eu não corro atrás. Vinde a mim os cansados. E porque eu farei alguma coisa. E que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. E que vocês se glorifiquem também junto comigo, pela paz que eu estou sentindo, pelo amor que tenho a vocês e a todos, pela essa paz que nos traz aquela chuva de bênção, que eu me sinto tão feliz que passo essa felicidade para vocês. Saia do sistema religioso e que Deus te abençoe com as suas graças e que você aceite a paz de Cristo e ame aquele que falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ame aquele que fez o céu e a terra, te deu o ar, te deu a luz, te deu tudo, e ele não habitará em templo feito pela mão do homem, e nem tampouco se servirá pela mão do homem. Aquele que fez a terra são suas estradadas para os seus pés, não a sua morada. Porque Deus falou: como é que queres me dar uma morada, e sendo que tudo que tem foi eu que fiz? E por que eles pegam e fazem uma morada e falam: Deus está aqui? Não, Deus está no infinito. Deus está por cima de você. Aonde você olhar, Deus, aquele que fez o céu e a terra, não é aquele Deus idólatra, não é aquele Deus... Gente, não um Deus mitra, é o Deus verdadeiro que fez o céu e a terra, que te deu a vida de Deus saber, e que a bênção dele caia sobre todos nós, e que a paz de Cristo esteja no coração de cada um de vocês. A bênção de Deus caia sobre ti, e a mim também.